Vamos apresentar nesse vídeo um exemplo de cálculo de uma grelha usando o programa computacional Gestrut 3D na versão 20.07.3. Esta grelha é formada por um arranjo de barras que estão distanciadas a cada 1,5 m na direção transversal e a cada 2 metros na direção longitudinal. Vamos admitir que a grelha seja formada por elementos de mesma seção transversal, ou seja, todas as barras têm seção de 15 por 50 centímetros. Os dados podem não estar aderentes a um caso real, porque aqui o objetivo é mostrar a aplicação do cálculo para esse tipo de estrutura. Eu recomendo que as informações aqui apresentadas, os dados referentes à estrutura, sejam obtidos a partir do arquivo PDF que encontra-se indicado na descrição do vídeo. Serão admitidos 4 carregamentos, que vamos chamá-los de PPV, PTB, SBA e SBB. Os carregamentos PPV e PTB são carregamentos de peso próprio. E os carregamentos SBA e SBB serão ações consideradas variáveis, sendo que a SBA será a ação variável principal e a SBB a secundária. Vamos considerar esta combinação de carregamento. Após o carregamento, nós teremos estas situações de forças uniformemente distribuídas ao longo das barras para o carregamento chamado de PPV, que corresponde ao peso próprio das vigas que compõem a grelha. E o PTB vamos considerar como ações uniformemente distribuídas ao longo dos elementos longitudinais apenas. Da mesma forma, para o SBA, que é um carregamento considerado como acidental, e além desse carregamento uniformemente distribuído, também teremos ações concentradas sobre os nós, são forças de 30 kN. E para a ação acidental SBB, vamos simular um carregamento formado por forças de 50 kN aplicadas nos nós dessa região central da grelha. Vamos escolher aqui as unidades de medidas. Vamos trabalhar com quilonewtons para ações de força e neste caso vamos considerar a unidade metro como sendo a unidade de comprimento. Para a geração da grelha, vamos usar esta ferramenta disponível aqui no Gestrut, onde a geração é automatizada. Nós escolhemos as unidades quilonewton e metro, isso é importante, então que a gente tenha em mente que esta amarração já existe na informação dos dados. A nossa grelha é do tipo de estrutura chamada aqui de G, onde eu fornecerei as distâncias entre elementos verticais na direção X. Nosso exemplo é 5 vezes 2, são 2 metros. A cada 2 metros nós temos esses elementos transversais, essas vigas transversais. Então são 5 tramos de 2 metros. E na direção transversal nós temos 3 trechos a cada 1,5 m. As seções transversais são do tipo retangular e cujas dimensões são 15 por 50. Só que aqui nós temos uma situação que geometricamente não teríamos problema em utilizar essa seção transversal retângulo 15 por 50.
Porém, aqui nós não sabemos exatamente qual é o material que foi usado na geração dessa seção retângulo. Para que a gente tenha certeza disso e por meio dessa informação possamos gerar um peso próprio, vamos fazer o seguinte: vamos editar essa seção. Vamos nessa opção aqui, editar seção, e o banco de dados das seções transversais aparecem aqui. Observem que dentro desse banco de dados nós temos essa seção aqui, ó, 50 por 15, que, lembrando, na geração do banco de dados, a unidade é milímetro, né? Então são 500 por 150. E essa informação aqui que é importante, essa força distribuída que eu acabei de comentar, que é uma informação usada para a geração do peso próprio. Então essa seção retângulo 500 por 150, ela tem esta força distribuída ao longo do comprimento, que foi gerado de alguma forma. Para diferenciar de outra dessa seção, no nosso caso, como é uma seção de concreto, nós vamos gerar uma nova seção. Para distinguir da identificação anterior, vamos chamar essa seção de retângulo C. Vamos acrescentar um Czinho aqui. E vamos considerar que a massa específica associada a essa seção transversal seja a massa específica do concreto, que é o 2.500 kg por metro cúbico. As dimensões: B, 150 milímetros, e altura 500 milímetros. Vamos então incluir essa seção no nosso banco de dados. Incluir seção. Esta informação apareceu aqui, ó. Criamos uma retângulo C de 500 por 150. Observem que ela é diferente da outra seção retângulo 500 por 150. A diferença é a massa ou a força distribuída ao longo do comprimento dessa barra, que vai nos auxiliar no cálculo automatizado do peso próprio. Feito isso, vamos fechar esse banco de dados, vamos salvar essa modificação, vamos identificar aqui a seção que apareceu aqui, a retângulo C. A retângulo C, acabamos de cadastrar essa aí de 150 por 500. Então, as barras na direção X tem essa seção, da mesma forma na outra direção, que é a direção transversal Z, também a mesma seção transversal. Vamos aplicar isso daqui e temos então a grelha gerada com essas informações. Fechando, voltamos para o programa Gestrut, a espessura das linhas para ficar mais visível a grelha. Vamos aumentar também a fonte dessa numeração. Então aqui, ó, configurar fonte para visualizar desenhos. Vejamos o que acontece se eu colocar 12 aqui só para ficar mais destacado. Talvez facilite. Houve uma sobreposição aqui nessa visão. Então, trabalhando com essa outra visão, talvez fique mais fácil de fazer a leitura dos números, dos nós e das barras. Bom, inicialmente, então, vamos criar esses carregamentos, né? Nós temos o carregamento PPV. Neste campo aqui de combinação de carregamentos, vamos digitar aqui o PPV e vamos deixar isso aqui já criado. Isto poderá ser criado posteriormente, à medida que eu gerar esses carregamentos, mas já vamos colocar isso aqui. Então, PPV, Enter. O outro carregamento é o PTB, Enter. SBA, que é outro carregamento, Enter. E o SBB. Desta forma, teremos esses carregamentos aqui disponíveis, não tem nenhuma ação associada a eles, né? Então, eu pedi para visualizar os carregamentos, logicamente que não aparece nada. Vamos gerar então esses carregamentos.
Vamos começar pela geração do carregamento do peso próprio, que é a ação chamada de PPV. Então vamos gerar aqui, carregamentos, gerar peso próprio, vamos considerar forças distribuídas. O nome do carregamento do peso próprio é o carregamento que nós estamos chamando de PPV, ok? Temos aqui o carregamento gerado, o carregamento de peso próprio. Observamos que os valores mostrados estão aqui indicados como 1,88, porém, se quisermos aumentar a quantidade de casas decimais, basta vir aqui, aplicando 3, temos o valor completo, o que não significa que ao fazer o programa fazer o processamento, ele sempre vai considerar o valor integral. Isso aqui é apenas uma questão de visualização. Temos, portanto, o carregamento referente ao PPV. Vamos gerar o PTB. Eu já vou modificar aqui, porque daí fica a tela em branco, né? O PTB não temos nenhuma força ainda aplicada. O PTB é um carregamento que podemos também usar esse recurso aqui do Gestrut, porque deveríamos, só para lembrar, o carregamento PTB será este aqui, né? Vamos considerar forças uniformemente distribuídas ao longo do comprimento das barras. Poderíamos introduzir essas forças se tivéssemos os valores já definidos, usando o carregamento ou a possibilidade de introduzir forças uniformemente distribuídas nas barras. Um outro recurso é usarmos esta função aqui do Gestrut, que é por meio do carregamento, gerar distribuídas sobre barras e superfícies, que temos esta opção. Isso é indiferente, não sei, ficaria mais fácil, porque aqui nós estamos admitindo que essa força PTB ela é produzida por uma solicitação uniformemente distribuída sobre a grelha, que é uma força uniformemente distribuída de 4 kN por metro quadrado. Dessa forma, nós faremos o seguinte: vamos admitir que essa força por unidade de área produzirá solicitações apenas nessas barras longitudinais. Aqui teremos, então, nessa faixa, que tem uma distância entre as peças de 2,5. Então, se nós multiplicarmos a força uniformemente distribuída por 2,5 dividido por 2, e indicarmos que essa ação é distribuída ao longo dessas barras, automaticamente o programa, então, gera aquelas forças uniformemente distribuídas. Então, vamos lá. Vamos indicar com o carregamento PTB a força distribuída de 4 kN por metro quadrado nessa primeira faixa será correspondente a 3 kN por metro. Vamos indicar aqui as barras sobre as quais ela atua, então é a barra 1, 2, 3, 4 e 5. E também já podemos aproveitar aqui para carregar a barra 16, 17, 18, 19 e 20. Então aqui nós temos uma regra talvez tranquila. Vamos indicar aqui, da barra 1 à barra 5. E também da barra 16 à barra 20. Como a variação dessa numeração é progressiva e de 1 em 1, não precisamos indicar nada. Então vamos gerar, cometi um equívoco, até interessante, porque eu gerei essa força, ela apareceu como concentrada, porque eu não fiz alteração aqui. Então vamos passar para distribuída. E vamos desfazer, então, a geração desse último carregamento. Passamos aqui para distribuída, a direção é vertical Y, tudo ok? Então, gerar, agora sim, a força uniformemente distribuída. Para essas barras internas, o carregamento, então, tem uma faixa que é o dobro da anterior, portanto, corresponde a uma força de 6 kN por metro. E as barras sobre
as quais a solicitação atua vai da barra 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então ficou fácil aqui, né? Da 6 à barra 15. Gerar, temos aí um carregamento PTB. Ou se eu quiser verificar esses carregamentos da forma numérica, eu uso este ícone ou este outro aqui, que tanto faz. Eu tenho aqui os valores, os valores mostrados numericamente, né? Barra a barra, e observamos aqui então o carregamento PPV e o PTB que já foram criados. Faremos alguma coisa semelhante anterior para a geração do carregamento SBA. O SBA nós estamos admitindo ser uma ação variável distribuída sobre toda a grelha, além das forças concentradas que temos aqui. Trata-se, portanto, aqui do carregamento SBA. Para que a gente não tenha essa confusão aqui, quando gerarmos a primeira vez o SBA, automaticamente ele vai nos mostrar o carregamento SBA, ele vai alterar aqui para SBA. Mas para que a gente já saia de uma visão aqui limpa, vamos pedir para o programa mostrar as ações SBA. Então, neste caso, teremos para essa, aproveitando aqui os 6 a 15, vamos fazer o contrário, na ordem inversa. Vamos primeiro carregar essa faixa de 6 a 15, e para a força que é de 5 kN por metro, isto vai corresponder a 7 kN por metro. Então vamos gerar. Para as barras aqui laterais, que são a barra 1 a barra 5, a barra 16 a barra 20. A outra faixa ela tem metade da solicitação, portanto 3,75. Vamos gerar. Aqui está, tá? O carregamento SBA. Falta agora aplicarmos as forças concentradas sobre os nós 8, 14, 11 e 17. Para isso, usamos a aplicação de forças nodais. Vamos agora introduzir a ação SBB, que são forças concentradas sobre os nós da região central. Para isto, vamos fechar aqui. Vamos usar o carregamento nodal. A identificação do carregamento é o SBB. Os nós carregados são os nós 3, 6, 15 e 21. E por isso nós podemos pensar aqui numa regra. 3 até o A21. E é uma variação aí de 6 em 6. Então eu posso pôr esse @6. Seria então o nó 3, o nó 9, o nó 15 e o nó 21. E também o nó 4, é o nó 10, 16 e 22. Então de 4 a 22, cada 6. A força é de menos 50 kN. Vamos introduzir a solicitação. Temos os nós, temos as forças aplicadas sobre os nós. Dessa forma, temos todos os carregamentos gerados: PPV, PTB e o SBA, o SBB. Agora precisamos fazer a combinação do carregamento. Ela é aquele valor 1,4 vezes o carregamento PPV mais o carregamento PTB mais 1,4 vezes SBA mais 0,7 SBB. Feito isso, vamos dar um Enter
E agora então teremos os valores todos combinados. Terminamos aqui a parte introdutória dos dados referentes à grelha. A solução do problema estará disponível no vídeo chamado Grelha Parte 2, que aparece na descrição do vídeo. Obrigado.